Dia 4! Estamos a meio, passámos aliás de meio, não há meio, é 3,5, por isso estamos na aula 4, no desafio 4. E aquilo que eu vou partilhar hoje é a estrutura da nossa conta principal, da nossa conta do dia-a-dia. Vamos falar, efetivamente, do que é que nós devemos fazer na nossa conta, como é que nós a estruturamos e como é que nós garantimos que ela, obviamente, nos ajuda a atingir os nossos objetivos. Então, partindo do princípio da grande conclusão que nós tomamos até agora, tomar decisões com aquilo que nós vemos no banco é extremamente perigoso. Ou seja, tomar decisões com o valor total que lá está pode nos levar a decisões erradas. E porquê? Porque existe um espaço de tempo entre a tomada da decisão e a saída do dinheiro. Exemplo, os impostos. Eu já tomei uma série de decisões que vão impactar os impostos. No entretanto, o dinheiro ainda não saiu, mas o dinheiro está lá e está a influenciar a minha decisão. Então eu estou a tomar decisões com dinheiro que não é meu, com dinheiro que já foi assumido. Ou então eu tomei decisões de adjudicar um fornecedor e esse fornecedor já fez o trabalho, já executou, mas o dinheiro não saiu. No entanto, esse dinheiro está a influenciar a minha decisão, porque eu olho para aquilo tudo como um bolo e sinto-me confortável quando na realidade parte daquele dinheiro já nem é meu. Então, isto é um perigo e nós temos que inverter ou aprender a inverter esse mesmo perigo. E, como eu dizia, nem todo o dinheiro que está na conta ele é teu. Tu tens os pagamentos que já assumiste a fornecedores, a parceiros, a freelancers, a subcontratados, ao que for. Tens os impostos, tens o IVA, tens os subsídios. Tudo isto é dinheiro que tu já gastaste, onde na realidade esse dinheiro simplesmente ainda não saiu. Há um delay entre a decisão e o momento onde o dinheiro sai. E o que é que acontece? Nós estamos a tomar decisões com o bolo todo, quando na realidade esse bolo efetivamente não nos pertence. Então aquilo que nós vamos fazer é dividir o bolo em fatias. Aquilo que nós vamos fazer é eliminar a percepção desse bolo. É garantir que existe efetivamente uma clareza muito maior se esse dinheiro é nosso ou não. Então vamos dividir o bolo em fatias. Vamos pegar na conta principal e dividi-la em fatias. E isto vai fazer o quê? Vai nos dar uma clareza muito maior daquele dinheiro que é nosso e dinheiro que não é nosso. E obviamente, acreditem em mim, porque isto aconteceu, vai-vos dar uma pressão muito maior para trabalhar a sério nos resultados. Ideias de fatias ou ideias de tipo de subcontas que vocês podem criar na conta principal. Aquilo que estamos a falar é vocês pegarem na conta principal e criarem uma série de subcontas dentro dessa mesma conta. E já vamos falar de alguns bancos que acabam por permitir fazer isso. Então, ideias. O da receita, toda a gente tem que ter. Isto é um sistema obrigatório neste sistema, é onde cai o dinheiro. É só nesta conta que entra dinheiro. Ou seja, é onde cai todo o dinheiro da tua empresa antes de ser distribuído pelas outras contas. Depois temos os sócios, é a conta onde tu tens as receitas alocadas a sócios, os teus salários, os salários da sociedade, e isto é importante porque obviamente é uma das prioridades, e isto não tem nada a ver com o lucro, uma coisa é o teu salário, outra coisa é o teu lucro. Depois tens as operações, aqui é todo o dinheiro para gerir o dia-a-dia, aqui tens as tuas despesas fixas, a água, a luz, a renda, enfim, todas as despesas de operações que tu acabas por ter. Os salários, se tu quiseres separar, isto são só ideias, não é o que temos que ter, são ideias para vocês listarem, apontarem e efetivamente poderem ou não utilizar. Os valores, por exemplo, com os colaboradores, salários de colaboradores, os impostos, todo o dinheiro que deve ficar reservado para impostos, e aqui pode ser só impostos mensais, mas também podem ser os impostos anuais, como o IRC e por aí fora, que são contributos. Eu faço um cálculo médio e tenho também o IRC para garantir que chega ao final do ano, se eu quiser pagar, ou se eu tiver que pagar aquele IRC, porque obviamente existe a otimização fiscal que é possível fazer, se eu tiver que pagar aquele IRC, eu tenho lá o valor que é suposto. O IVA, que ele não é nosso, só temporariamente. A educação é uma ideia, um valor reservado para a formação. Pagamentos recorrentes, para quem tem muitos pagamentos de plataformas, enfim, pagamentos recorrentes e quer controlar isso. Podemos ter ou não, eu vou-vos mostrar efetivamente qual é que é a minha estrutura. O que é que eu tenho? Tenho uma conta para receita, é onde cai o dinheiro, ok? Tenho uma conta para IVA, porque eu tenho o IVA no meu negócio e eu separo esse mesmo IVA porque ele não é meu. Tenho uma conta para educação, é um valor que eu reservo para formação, para a minha formação e formação dos meus colaboradores. Tenho um valor para operações, é a grande conta, é onde eu faço a gestão do próprio negócio em si. Tenho um valor para impostos e é neste valor que eu reservo não só os impostos mensais como os compromissos anuais. Reservo inclusive o valor, se eu quiser retirar o meu lucro, já está previsto dentro deste valor de impostos. E depois tenho a tal conta noutro banco independente para a gestão do lucro. Esta é a minha estratégia, vocês obviamente podem desenhar a vossa, porque tem muito a ver com o vosso negócio, aquilo que vocês fazem ou devem fazer, tem muito a ver com o vosso negócio. Um ponto importante
E acreditem que é o maior desafio, ok? E eu a ver pelos alunos do que aconteceu quando eles começaram a implementar. Nem todos os bancos permitem subcontas. Ou melhor, eles permitem, mas eles cobram um custo por cada subconta. E isso, malta, é inaceitável. Não paguem isso porque é possível ter as subcontas sem pagar. Eu tenho as subcontas sem pagar. Eu não vos vou estar aqui a dizer que banco é que vocês devem utilizar, até porque já entendi pela experiência dos nossos alunos que varia, inclusive dentro do mesmo banco. De qualquer das formas, eu utilizo o Santander e o Santander permitiu-me a mim criar as subcontas sem ter que fazer esse pagamento, mas alguns alunos conseguiram no novo banco, também já ouvi falar que conseguiram no Millennium, mas para quem não conseguiu, e houve alguns que não conseguiram, estão a utilizar o Revolut para fazer as subcontas e fazerem exatamente essa gestão. Primeiro, não te deixes de mover pela dificuldade de implementação. Acreditem, eu parecia um tolo quando me sentei dentro do Santander e disse, eu quero abrir uma conta se me permitirem criar subcontas. E eles, ok. E depois eu disse, como vamos ver na próxima aula, que eu queria que essas subcontas eu pudesse alterar o nome, porque isso é importante para a metodologia, e eles então ainda ficaram mais... provavelmente deve dar. E eu disse, mas se não der, eu não quero abrir a conta no banco, por isso tem mesmo que dar para fazer. Por isso, não se deixem de mover pela dificuldade de implementação disto, é uma coisa que fazemos uma vez e está feito, nós temos é que conseguir criar estas subcontas, uma subconta para impostos, uma subconta para IVA, uma subconta para operações, uma subconta para educação, no meu caso é aquilo que eu tenho. Por isso, fala com o teu gestor da conta para analisar essa possibilidade e atenção aos custos que eles podem cobrar, façam essa pergunta aos custos que eles possam cobrar. E escolham, não existe certo nem errado, é só um sítio que vos permita fazer isto. Isto não é na conta do lucro, a conta do lucro pode ser uma conta simples, mas na conta do dia-a-dia convém que dê para subdividir. Convém não, tem mesmo que dar para subdividir, para dividirmos o bolo em fatias e conseguirmos não ser influenciados pelo bolo como um todo. Exercício da aula 2, criarem a estrutura da vossa conta. Então aquilo que eu aconselho é escreverem num papel a estrutura necessária para o vosso negócio. Escrevam o objetivo de cada subconta. Imaginem qual é o objetivo da conta salários, qual é o objetivo da conta educação. Escrevam à frente qual é o vosso objetivo com essa conta. Tentem minimizar o número de subcontas, entre 4 e 5. Não exagerem, porque isso depois vai trazer uma logística desnecessária. Volto a dizer, até agora geriram um negócio com uma conta total. Não tentem ir do 8 ao 80. 4 contas, 5 contas, para mim é ali um ponto ideal. Por isso tentem escolher, tentem priorizar e não queiram subdividir o vosso negócio em 30 contas, porque isso não vai funcionar a longo prazo. E por último, configurem as subcontas no vosso banco principal. Ou seja, configurem as contas. Eu falava no dia anterior na seleção dos dois bancos, obviamente que a seleção do banco de dia-a-dia convém que os deem para implementar isto. Se já dá e entrem dentro do vosso banco, façam a criação dessas mesmas contas e façam já com a estrutura que vocês desenharam neste exercício. Desenhar a estrutura, definir os objetivos para cada uma e depois implementar no banco estas mesmas subcontas. É o exercício 2, altamente simples, muito objetivo e acreditem que se continuarem a seguir o desafio, vocês vão entender como é que um sistema tão simples vos pode ajudar. Isto leva-nos à pergunta, o que é que calculamos ou que percentagem cada uma destas subcontas deve ter e a própria conta de lucro, e é isso que nós vamos falar no dia 5 do desafio, é isso que nós vamos falar no próximo dia, é como é que nós calculamos a percentagem de cada subconta e como é que nós definimos a própria importância entre si, e eu vou-vos ajudar a atingir isso. Um abraço.